Olá, e aí? Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, a gente está iniciando no dia 14 de maio de 2017 mais um projetinho de vários que a gente já fez aqui na internet, né? E a gente está fazendo um curso online, né? Mais para a região de Caxias do Sul, né? Onde a gente mora. Para quem não me conhece, eu sou o Duda Ribeiro, sou terapeuta, sou fotógrafo e sou dirigente de uma casa espiritual. Qual foi o intuito de fazer esse vídeo? Tudo que a gente vai falar aqui são experiências que a gente tem de um trabalhador de uma casa de amparo no plano físico. Uma casa de amparo que tem o nome de Guerreiros da Luz. Por que Guerreiros da Luz? Muitas pessoas chegam a brigar comigo, me xingar, pô, mas centro espírita com o nome de guerreiro? Deu sim, irmão, guerreiro. O propósito é que a gente não se entregue, que a gente não se curve ao medo, à depressão, à síndrome do pânico, que a gente busque dentro da gente a força, né? E que a gente também não dependa de ninguém, não dependa de nenhuma religião, que a gente possa ser livre, que a gente possa pensar com a nossa cabeça, observar, sentir, ter as nossas experiências. Então essa é a filosofia da casa. E a gente vai falar aqui sobre mediunidade nesses vídeos, tá? E são as experiências que eu tenho através da minha própria experiência. Além de ser dirigente, eu sou o professor que dou aula nos sábados para os alunos que ingressam no centro em busca de entender a mediunidade. Um trabalho que eu já faço há alguns anos, tá? Eu já peguei pessoas totalmente desequilibradas mediunicamente. Eu já fui um médium desequilibrado. Ainda tenho que me equilibrar muito, tá? Mas sempre buscando, né, entender a nossa pequenez. Tentar buscar ser uma pessoa mais equilibrada. Então a gente vai passar para vocês a nossa experiência, que é muito pequenininha, a experiência de lidar com pessoas que buscam um centro espírita, um centro espiritualista, cheio de dúvidas. Gente, assim, ó, uma coisa que eu gostaria de deixar claro, eu quero que vocês não acreditem em nada do que eu for falar, mas se eu conseguir ajudar vocês com um conselho, mostrando um caminho, já vai estar legal, tá? E esse vídeo ele está sendo feito também em conjunto com os médiuns trabalhadores de Guerreiros da Luz, que eu pedi para eles me ajudarem e todos postaram assim as suas dúvidas, como era a dúvida deles do começo da jornada, né? Quero mandar um grande abraço para Elisa, lá do Centro Guerreiros da Luz, que se colocou à disposição, está ajudando nesse trabalho. João ajudou, a Val ajudou, a Miriam ajudou, a Cecília, a Adri ajudou, a Xanda ajudou. Eu quero pedir perdão se eu esqueci o nome de alguém, porque é muita gente. E a ideia desse vídeo foi assim. Há 15 dias atrás a nossa casa estava lotada, né? Eu acredito que nesses tempos agora os centros espíritas, centros espiritualistas, as igrejas nunca tiveram tão cheias, com pessoas buscando respostas. E eu atendi, geralmente sou eu que faço atendimento fraterno, eu gosto de fazer. E eu atendi mais ou menos umas 15 pessoas. Eu sei que estourou o prazo lá pra gente atender, mas atendi todo mundo com amor e carinho. E a maioria das pessoas, a gente percebia a mediunidade que elas têm. E eu dizia, bah, você é médium? Mas médium, o que é isso? Ai meu Deus. E como a gente passa assim, ó, nós começamos a atender às 8h30 até às 10, ou seja, 1h30 para 15 pessoas, tu não tem mais que 5, 10 minutos para atender uma pessoa. Então é muito difícil explicar tanta coisa em minutos. E eu falei para as, vocês precisam estudar. E o Guerreiros ele funciona na quarta-feira de noite e os estudos é no sábado da 1h30 às 3.
E eu percebi daquelas 15 pessoas, ninguém foi nos estudos, mas assim, não por preguiça, não por, uh, sabe, querer que os outros façam por eles. É por, muitos me disseram, bah, Duda, eu não tenho condições para passagem de ônibus. Outro me falou assim, bah, Duda, eu trabalho no sábado de tarde. E eu acho que uma coisa que eu tenho uma grande sacada comigo, assim, é esse corpo físico. Esse aqui que vocês estão vendo, e você tem um corpo físico, ele é um instrumento para a gente trabalhar no físico. Então eu estou usando esse corpo físico, esse instrumento, né? Porque eu posso não acreditar em nada. Mas eu tenho uma convicção na minha vida, tá? Que eu sou um espírito num corpo de carne. Então eu vou usar essa ferramenta para gravar aulas para essas pessoas que não podem vir até Guerreiros da Luz. E eu espero de alguma forma poder ajudá-los com o pouco de conhecimento que eu tenho bem certeza que é muito pouco, mas é um compartilhar, é uma conversa entre amigos. E se você de alguma forma chegou até esse vídeo, pode ter certeza que tem algum motivo. E eu quero deixar muito claro que toda aquela pessoa que vê esse vídeo e tiver alguma dúvida, me faça a pergunta que eu vou responder, eu me comprometo. Sabe, eu acho que a gente tem que responder. As pessoas que nos postam comentários no YouTube lá, eu vou responder todos vocês. Então a gente levou 6 minutos aqui explicando o projeto, então essas aulas é para quem não pode ir lá no curso presencial, né? Que é muito melhor, onde a gente está junto, onde você pode erguer a mão. Aqui você não pode erguer a mão, não estou te vendo, não tem como a gente trocar, então você vai ter que infelizmente só me ouvir, mas eu espero de alguma forma poder te ajudar. Então vamos lá. O nome desse primeiro vídeo, ele vai se chamar assim, Mediunidade 01, o início da jornada. A maioria de nós, em algum momento da vida, começa a se questionar sobre Deus, sobre a imortalidade da alma, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Difícil a pessoa que não passe por um processo desse. Difícil o ser humano encarnado que em algum momento da vida não tenha uma crise existencial. Eu não conheço nenhum que não tenha tido. E nesse processo, o que acontece? A maioria das pessoas buscam a espiritualidade pela dor. E cabe aqui aquela frase do espiritismo que eu tanto gosto, mas eu não sou espírita, tá? Que é ou pelo amor ou pela dor. 99% das pessoas é pela dor, eu fui pela dor também. E o que acontece que a gente precisa entender, né? Não existe pessoa no mundo que não sofra. Não existe pessoa no mundo que não passe por um sofrimento. A pessoa que falar que não passou por um sofrimento ou que nunca sofreu, me desculpem, mas ela está mentindo. Então o que acontece? A dor é um processo que ela faz parte da nossa evolução. E quando uma pessoa entende que todo mundo sofre e que você vai sofrer também, isso é maturidade espiritual. E a maturidade ela vai um pouquinho além, onde você vai ter que entender que você vai ter que saber como sofrer. E aprender com os erros. Ah, mas eu vejo pessoas que não sofrem tanto. Você pode ter certeza que essas pessoas aprenderam muito com os erros dela. Porque a pessoa que não aprende, ela está sempre dando soco em ponta de faca. E é mais ou menos por aí que acontece. E um dos propósitos desses vídeos sobre mediunidade que eu quero fazer para vocês é o seguinte. As dúvidas que nós temos em relação a essa caminhada, ao início da jornada, porque a maioria das pessoas dúvida, eu quero saber para onde isso vai me levar, aonde eu vou chegar. Cara, calma, acalma o coração. Eu digo para você assim, ó, todo o segredo, ele não tá lá no final da jornada. O segredo, ele tá na jornada. Calma, tenta aprender. A gente vai praticar exercícios aqui e
autoconhecimento vai ser a nossa maior bandeira. A maior bandeira que a gente vai erguer aqui é o autoconhecimento. E eu gostaria de falar para vocês que nesse processo, as dúvidas mais frequentes que as pessoas têm é: será que eu sou médium? Qual é a melhor casa espírita que eu devo encontrar? Casa espírita, templo, igreja, centro de umbanda. E a gente vai falar sobre todos esses aspectos aqui com vocês. Mas sempre entendendo assim que a nossa pequenez também, tá? Que nós não somos o dono da verdade e em algum momento eu posso errar também, com certeza. E uma das coisas que a gente quer falar nesse primeiro curso sobre mediunidade, que é a jornada, a visão espiritualista, tá? A mediunidade, ela é tua. Geralmente as pessoas ligam mediunidade com os centros espíritas. A mediunidade não é do centro espírita, a mediunidade é sua. Só que os centros espíritas fazem um trabalho muito bom, excelente, sobre o desenvolvimento da mediunidade. E existem obras que todo mundo deveria ler, né? As obras básicas, né, do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a outra eu me esqueci. Céu e Inferno, Gênese. Muito obrigado quem me ajudou aí. E Gênese. De todas essas obras, o principal para você que busca entender a mediunidade é o Livro dos Médiuns. E qual é o outro? O Livro dos Espíritos. É meio complexo. Eu vou dizer para vocês assim, eu não gosto de coisas muito complexas. Eu acho que tem que ser tudo com simplicidade. E um dos focos dessa aula é a simplicidade. Então a mediunidade é sua. Você que vai desenvolver ela. Não desenvolva sozinho, busque ajuda, busque um professor, busque um orientador, porque é difícil estudar sozinho. Eu vou falar para vocês, eu passei por vários centros, passei por várias igrejas, por vários grupos e eu nunca concordei muito com aquela visão, mas sempre tive o respeito, né? Uma coisa que a gente vai falar é o respeito. Quando você entra em grupos espirituais que você não concorda, você não tem que estar nesse grupo enchendo o saco daquelas pessoas que criaram aqueles grupos, que criaram aquele centro espírita. Se você não concorda, você tem que sair. Respeito. E se você chegar um momento que você não concordar com ninguém, aí você vai ter que abrir o seu próprio centro espírita ou o seu próprio grupo de estudo. E uma das coisas que eu preciso deixar muito claro aqui nesse vídeo é que o respeito é um dos degraus espirituais. Aprender a respeitar as pessoas, saber dizer não para as pessoas, saber também se impor com as pessoas, dizer não, tu vai até aí daqui tu não passa. Isso é muito importante. E sobre a mediunidade, uma das perguntas assim que é mais básica assim, será que eu sou médium? E a primeira pergunta que a gente vai responder aqui, né? Todos somos médiums. Até as plantas têm mediunidade, os animais têm mediunidade, só que em escalas e graus diferentes. Uns têm muita mediunidade e outros têm pouca. Aquele que não tem quase nada, em algum grau ele tem. E conforme a gente for estudando, praticando, essa mediunidade ela vai se desenvolver. E aí entra um dos itens assim que eu acho muito legal nesse primeiro vídeo, que é o médium ansioso, que ele chega na casa espírita cheia de perguntas, ele quer saber tudo, ele quer saber tudo num dia só. E cara, aí que começa o trabalho desse vídeo. Calma o coração, bom senso. Eu tenho 43 anos, desde os 20 anos eu caminho nessa caminhada espiritual e eu não aprendi quase nada. E eu sei que eu vou ter que caminhar mais 23 anos para aprender mais. Então você que está chegando nesse vídeo, está chegando num centro espírita, calma o coração. É um pouquinho por vez. Como diz um amigo meu que eu tenho o maior carinho, ele fala assim, ó, devagar é pressa. Eu concordo com ele. Então assim, acalma o coração e tenta priorizar o que é importante para você saber agora e depois aos poucos, com o tempo, as coisas vão se revelar para você. Eu percebo assim que a maioria dos médiuns, quando eles vêm
para a casa espiritualista, que é a nossa lá, é 1 milhão de perguntas. E eles só querem falar, mas, gente, é preciso ouvir. Quem tem o intuito de desenvolver a mediunidade precisa aprender a ouvir e aprender a colocar em prática aquilo que ela está aprendendo. Uma das coisas que eu gostaria também de deixar muito claro aqui é uma pergunta que ela é muito, como é que eu posso dizer, fugiu a palavra, constante assim nas pessoas que me procuram. Tá, Duda, mas como é que eu vou saber se eu sou médium? Como eu vou ter a prova da minha mediunidade? Cara, você precisa ouvir, estudar. E uma das coisas que a gente gostaria de falar aqui nesse vídeo, a verdade, ela não pode ser dita e ela não pode ser ensinada. Você vai ter que ter suas experiências. Você vai ter que ver com seus próprios olhos. E se por acaso der certo, aí vai ser a sua verdade. Então não adianta você absorver todos os conhecimentos do mundo. Ah, porque eu já li livro dos médiuns, eu já fiz curso de Umbanda, ah, porque eu medito, porque eu levito do chão 15 centímetros. Cara, se tu não pratica, velho, tu tem que praticar, meu amigo. Cara, você precisa praticar. Como é que você vai saber se funciona se você tá? Vamos fazer o seguinte, médium sensitivo, vamos perceber, vamos estudar isso, eu quero ver qual é a minha... como que eu me adapto a essa mediunidade que eu percebi que me chamou a atenção. E você vai começar a ter algumas provas daquilo ou não. Então assim, ó, calma o coração, acalma a mente, estuda e coloca isso em prática. Uma das coisas também que a gente vai bater muito nesses vídeos, que é um momento assim que eu vivo muito forte, que é a hipocrisia espiritual. A gente vê que muitas pessoas, hoje assim, a palavra da onda, né? A palavra da moda agora, eu sou uma pessoa espiritualizada. Mas, cara, a espiritualidade, ela não é só no centro espírita. A espiritualidade não é só no terreiro de Umbanda. A espiritualidade não é só no templo, na igreja. Não adianta você fazer discursos lindos, pregar louvores ao Senhor se tu sai da igreja ou do centro espírita e dá um bico num cachorro. Se você não tem calma no trânsito para deixar uma pessoa passar na sua frente. Se você chega em casa, você bate na esposa, grosso com a filha. Não adianta nada. O que tu é dentro do centro, tu tem que ser lá fora. Eu acredito que, na verdade, o verdadeiro médium é aquele que ele é lá fora, ele é constante. Então a gente precisa entender isso. Uma outra pergunta nesse início de jornada na verdade não é uma pergunta, mas é um sentimento que as pessoas têm, que é o medo. O medo dos espíritos, o medo de mexer com mediunidade, o medo de mexer com coisas que ela não entende. Pessoal, eu gosto muito de falar desse ponto. O medo, eu gostaria de falar do medo definindo uma das coisas que eu aprendi sobre espiritualidade, que é assim. Na vida física, a vida física ela é dual. Tudo tem os dois lados, tanto é que o símbolo do yin e yang, ele é perfeito, né? Trevas e luz, macho e fêmea, sol e lua, água e terra, e por aí vai. Então, no plano físico, tudo é dual, né? Próton, elétron. Qual seria o lado positivo do medo? Se tudo tem os dois lados. O lado positivo do medo é algo que te faz repensar sobre a sua integridade física. Uma pessoa, um jovem, quando ele morre de um acidente de carro, um acidente de moto, é porque na maioria das vezes ele não tem medo. E ele acha que nada pode acontecer com ele. E muitas vezes o medo é um sinal
de que você pode estar ultrapassando uma barreira física, que você pode colocar em risco a sua própria vida. E qual que seria o lado negativo? O lado negativo é que muitas vezes o medo ele te inibe de evoluir, de dar um passo à frente, aonde você vai crescer muito como pessoa, intelectualmente, espiritualmente e na sua evolução. E como saber como atuar em relação ao medo? Aí que a gente precisa ter o raciocínio nosso de cada dia. Se você está numa moto e você vai acelerar 200 por hora e você está com medo, é um medo que ele tem o porquê daquilo acontecer. Mas se você tem medo de cobra e você vê uma cobra perto de você, é um medo que tem sentido, porque uma cobra venenosa ela está próxima de você. Mas aquele medo que não tem nada a ver é quando você tem medo de cobra e vê uma cobra pintada num quadro, sabendo que aquilo ali é uma pintura, mas mesmo assim você tem medo. Então a gente precisa entender que no caminho da evolução espiritual, no caminho do desenvolvimento mediúnico, o medo ele vai fazer parte. Só que é como uma pessoa que tem medo de dirigir. Se você estiver preparado, você não vai ter medo. Se você fez autoescola, se você fez aulas práticas de volante durante alguns dias, algumas semanas, você vai estar pronto para fazer a sua carteira de motorista. E a mesma coisa acontece com a mediunidade. Então a gente precisa entender que o medo, ele faz parte sim, só que você vai ter que aprender a controlá-lo. E como vai controlar? Estude, pratique, peça ajuda de uma pessoa mais velha que tenha esses conhecimentos, mas tenha as suas próprias experiências. Entenda que a mediunidade é sua e ela só vai desenvolver a passo que você se desenvolver também. Por que devemos desenvolver a mediunidade? A mediunidade, ela nos aproxima muito da espiritualidade. E a espiritualidade não é só ver espíritos. A terceira pergunta que eu mais ouço é: Duda, eu morro de medo de espíritos. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está me assistindo aí. As pessoas, para você, são ou não espíritos encarnados? Se você tem medo de espíritos, você tem medo de pessoas, porque as pessoas são espíritos encarnados. E nessa vida física, você está lidando a todo momento, a todo instante, com vários tipos de espíritos encarnados. Pessoas muito boas, pessoas maldosas, pessoas fofoqueiras, aquelas pessoas que adoram observar os outros, mas não observam a si mesmos. Adoram julgar os outros, mas não julgam a si mesmos. E eu sempre vou dizer para vocês, nós julgamos os outros por nós mesmos. Então a gente precisa entender que a gente não tem que ter medo de espíritos, porque espíritos nada mais são do que pessoas como nós. E esse desenvolvimento da mediunidade, da espiritualidade que a gente fala, o que é espiritualidade para mim? É você crescer como pessoa, você crescer como um ser em evolução. A espiritualidade não é só lidar com espíritos. A espiritualidade é você se entender. Precisamos entender uma coisa nesse início da jornada espiritual. Quanto mais o canal que é o médium, estiver limpo,
purificado, mais a gente vai ter contato com a espiritualidade. É como um cano de pia totalmente sujo, onde a água passa muito pouquinho. Mas se começar a limpeza desse cano, a água vai jorrar, vai descer muito. E aí que vem a grande sacada. Como saber se o que eu estou sentindo é meu ou não? Você vai ter que aprender a separar o joio do trigo. E para fazer isso você vai ter que se conhecer. E aí entra os processos de autoconhecimento. E eu gostaria de, nesse primeiro vídeo, passar para vocês o maior exercício que existe de autoconhecimento, que é a autoobservação. Todos os dias se observe. Todos os dias marque um encontro com você mesmo. Faça uma meditação ou fique sozinho. Observe como é que você está interiormente, se você está agitado, se os seus pensamentos estão negativos. Busque entender-se. Busque conhecer-se. A gente só vai conseguir se conhecer através da autoobservação de nós mesmos. Vocês já pararam para pensar que nesse início da jornada, que é o propósito desse vídeo, as dúvidas que nós temos sobre mediunidade, elas têm tudo a ver, muitas vezes, com as dúvidas que nós temos na vida, que os medos que nós temos sobre mediunidade tem muito a ver com os medos que também nós temos na vida. Uma coisa tem tudo a ver com a outra. Nós já tivemos medo de vir para esse mundo, porque sabemos que esse mundo aqui é pau, é osso, não é para qualquer um. Mas a gente está aqui. E a mediunidade, ela é uma ferramenta de trabalho. Pode ser um dom? Pode. A gente vai falar sobre isso, é muita coisa para falar. Vários outros vídeos virão. Mas a grande mensagem desse primeiro vídeo, Mediunidade 01, o início da jornada, é: uma grande jornada começa com o primeiro passo. Dê o primeiro passo, tenha calma. Calma teu coração. Entenda que você vai levar anos para entender a sua mediunidade. E às vezes leva-se uma vida inteira e muitas vezes várias reencarnações para que a gente possa evoluir, mudar. Como é difícil mudar padrões negativos, que a gente vai falar nesses vídeos, programações que a gente recebeu de pai, de mãe, da sociedade, da mídia. Então, não se preocupe com o final, o que eu vou ser como médium, mas se preocupe e desfrute da jornada. A cada passo, fique em observação, porque quando a gente observa, quando a gente silencia, a gente aprende muito. Eu tenho certeza que você que está me assistindo aí, se você observar alguém fazer um trabalho e ficar muitas horas observando essa pessoa fazer esse trabalho, você vai aprender muito com ela. Mediunidade, o início. Todo bom médium, ele precisa ter uma característica: humildade. A gente percebe que hoje em dia as pessoas leem muito na internet, assistem muitos vídeos na internet, mas não adianta toda a teoria do mundo sem a prática. Por que nós reencarnamos nesse mundo? Para praticar tudo aquilo que a gente veio fazer aqui. Então, assim, cara, não adianta tu encher a tua cabeça de conhecimento, você precisa praticar. E os centros espíritas, as igrejas, os templos, os centros de umbanda são os lugares ideais para você praticar a sua espiritualidade e a sua mediunidade. Ah, mas eu não quero trabalhar com o centro espírita, a gente vai falar num outro vídeo sobre isso. Não tem problema. Você gosta de ajudar? Inicie um projeto. Um projeto onde você vai conseguir ajudar as pessoas. Nós vamos trabalhar a reforma íntima, que é muito importante. Não adianta desenvolver mediunidade
sem reforma íntima. Então é isso aí, meu pessoal. Eu quero que vocês saibam que é mais um vídeo de apresentação. A gente abordou vários aspectos aqui do que a gente vai falar. Temos 30 minutos, eu acho que mais que isso fica muito chato. Então, fiquem com Deus, um grande abraço a todos aí.